Olá pessoal, como estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no nosso canal. Hoje eu trouxe para vocês uma história que vai mexer com o coração de cada um, uma história sobre escolhas que mudam vidas para sempre. Imaginem só a situação. Um homem poderoso, acostumado a ter tudo sob controle, prestes a dar o passo mais importante da sua vida. Mas às vezes o destino tem outros planos, não é mesmo? Às vezes uma única cena, um único momento pode mudar completamente o rumo de tudo que estava planejado. E quando esse momento envolve alguém muito especial, alguém que sempre esteve ali, bem pertinho, mas que nunca teve voz, bem, aí as coisas ficam realmente interessantes. O que vocês fariam se descobrissem que a pessoa que sempre amaram em silêncio estava sofrendo bem na frente dos seus olhos? Até onde iriam para proteger esse amor? E se essa proteção custasse tudo o que vocês construíram até então? Antes de começarmos nossa história de hoje, quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa aquele like carinhoso, que compartilha nossas histórias com amigos e familiares. Vocês são a razão de estarmos aqui. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Agora me contem, de onde vocês estão nos ouvindo? Estão em casa descansando depois de um dia corrido? No trabalho aproveitando uma pausa? No trânsito voltando para casa? Deixem aí nos comentários. Adoro saber de onde nossa família nos acompanha. Bem, agora que estamos todos conectados, vamos começar nossa história. Preparem-se para uma jornada de emoções intensas, porque o que vocês vão ouvir hoje vai provar que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. O sol da manhã entrava pelas grandes janelas da mansão Santana, criando reflexos dourados nos pisos de mármore que Sofia conhecia cada centímetro. Eram 5:30 da manhã quando ela começava sua rotina diária, e já fazia 3 anos que aquela casa imponente era seu lar e local de trabalho. Sofia tinha 23 anos, cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo simples, olhos verdes que brilhavam com uma pureza que chamava a atenção de qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. Ela era órfã desde os 15 anos, quando perdeu a mãe em um acidente, e desde então aprendeu a viver da própria força, trabalhando para sustentar a si mesma. A vida não tinha sido fácil para ela, mas Sofia nunca perdeu a doçura no coração, nem a vontade de ajudar os outros, características que a faziam especial de uma forma que ela mesma não conseguia perceber. Naquela manhã, como todas as outras, Sofia preparava o café da família Santana com o mesmo cuidado de sempre. Ela conhecia os gostos de cada um. Dona Mercedes gostava do café mais forte, com uma pitada de canela. Senhor Roberto preferia o café simples, mas bem quente. E Eduardo gostava do café do jeito que ela fazia. E sempre dizia que ninguém conseguia preparar igual a ela. Sofia sorria quando pensava nisso, porque sabia que ele não estava falando apenas sobre o café. Havia algo nos olhares dele, na forma como ele sempre encontrava uma desculpa para passar pela cozinha, quando ela estava lá, na maneira gentil como ele sempre a tratava, que fazia o coração dela bater mais forte. Mas Sofia sabia seu lugar naquela casa, sabia a diferença entre o mundo dela e o mundo da família Santana, e por isso guardava esses sentimentos bem no fundo do peito. A história de como Sofia chegou até ali era algo que ela lembrava com carinho e gratidão. 3 anos atrás, ela estava trabalhando em uma casa menor, onde os patrões a tratavam mais como um objeto do que como uma pessoa. Foi quando Dona Mercedes, em uma visita a uma amiga, presenciou a forma desrespeitosa como Sofia era tratada. A mulher ficou indignada e, naquele mesmo dia, ofereceu trabalho para Sofia em sua casa, prometendo que ela seria tratada com dignidade e respeito. "Menina, você parece ter um coração bom, e eu sei reconhecer isso nas pessoas", tinha dito Dona Mercedes naquele dia. "Venha trabalhar conosco, você vai ser parte da nossa família." E realmente, desde o primeiro dia, Sofia se sentiu acolhida de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Os primeiros encontros entre Sofia e Eduardo foram marcados por uma timidez mútua que disfarçava uma conexão imediata. Eduardo era um homem de 32 anos, alto, moreno, com olhos escuros que pareciam guardar muitos segredos. Ele era o herdeiro do império empresarial da família, responsável por várias empresas e negócios que movimentavam milhões. Mas quando estava em casa, longe dos ternos caros
e das reuniões importantes, Eduardo mostrava um lado mais humano, mais gentil. Sofia lembrava perfeitamente do primeiro dia em que ele chegou em casa e a encontrou na sala, limpando os móveis. "Você deve ser a Sofia que minha mãe contratou", ele tinha dito, com um sorriso que fez o estômago dela dar voltas. "Seja muito bem-vinda à nossa casa." A forma respeitosa como ele falou com ela, olhando nos seus olhos como se ela fosse uma pessoa importante, deixou Sofia surpresa e tocada. Com o passar dos meses, Eduardo começou a prestar mais atenção em Sofia do que gostaria de admitir. Ele observava a dedicação dela em cada tarefa, a forma carinhosa como ela cuidava da casa, a paciência que tinha com todos da família. Havia algo em Sofia que o tocava profundamente, uma pureza de alma que ele nunca tinha encontrado em nenhuma das mulheres do seu círculo social. Eduardo começou a inventar desculpas para ficar mais tempo em casa, para passar pela cozinha quando ela estava lá, para puxar conversa sobre assuntos simples que, na verdade, o interessavam muito quando vinham da boca dela. "Sofia, como foi seu dia?" Ele perguntava sempre que a encontrava, e ela respondia com aquele sorriso tímido que fazia o coração dele disparar. "Foi bom, senhor Eduardo." "E o seu?" Ela sempre o tratava com respeito, mas havia uma doçura na voz dela que o fazia desejar que ela o chamasse apenas pelo nome. Sofia também sentia essa conexão especial, mas lutava contra esses sentimentos todos os dias. Ela sabia que Eduardo era um homem importante, rico, educado, destinado a se casar com uma mulher do mesmo nível social que ele. E ela era apenas uma empregada, órfã, sem família, sem dinheiro, sem educação formal. Como poderia sonhar com algo mais? Mas era impossível não se emocionar quando Eduardo chegava em casa cansado e ela via a forma como o rosto dele se iluminava ao vê-la. Era impossível não sentir o coração acelerar quando, por acaso, as mãos dele se esbarravam quando ela servia o jantar. Era impossível não perceber como ele sempre encontrava um tempo para conversar com ela, perguntando sobre seus sonhos, seus gostos, suas opiniões sobre coisas que, para ele, realmente importavam. Sofia se pegava pensando nele durante o dia, imaginando como seria se as coisas fossem diferentes, se eles tivessem se conhecido em outras circunstâncias. Durante esses 3 anos, a rotina de Sofia na mansão tinha se tornado algo reconfortante e familiar. Ela acordava cedo, preparava o café da manhã para a família, cuidava da limpeza da casa, ajudava a Dona Mercedes com as compras e os afazeres e sempre terminava o dia organizando tudo para o dia seguinte. A família Santana a tratava com carinho e respeito, especialmente Dona Mercedes, que tinha desenvolvido um afeto maternal por Sofia. "Você é uma bênção na nossa casa, minha filha", Dona Mercedes costumava dizer. "Não sei o que faríamos sem você." E Sofia sentia que tinha encontrado não apenas um trabalho, mas um lar de verdade. O que ela não sabia era que Eduardo observava tudo isso com um sentimento que crescia cada dia mais forte no peito dele, um sentimento que ele tentava controlar, mas que estava se tornando impossível de ignorar. As semanas passavam na mansão Santana, e Eduardo se encontrava em uma batalha silenciosa consigo mesmo. Cada manhã, quando descia para tomar café, seu coração acelerava na expectativa de ver Sofia na cozinha, sempre com aquele sorriso gentil e os bons dias carinhosos que ela distribuía para toda a família. Eduardo tentava convencer a si mesmo de que aquilo era apenas admiração, respeito por uma funcionária dedicada, mas no fundo do coração ele sabia que estava mentindo para si mesmo. O que sentia por Sofia ia muito além de qualquer coisa que já tinha experimentado antes. Era um amor que nascia da admiração genuína, do respeito pela pessoa incrível que ela era, da forma como ela iluminava os dias dele apenas com sua presença. Mas Eduardo sabia que aqueles sentimentos eram proibidos pelo mundo em que vivia, pelas expectativas da família, pelas regras sociais que governavam sua vida desde sempre. Sofia, por sua vez, também lutava contra os próprios sentimentos a cada dia que passava. Quando acordava de manhã, a primeira coisa que vinha à sua mente era a possibilidade de ver Eduardo durante o dia. Ela se pegava caprichando um pouco mais no café dele, escolhendo as roupas de trabalho com mais cuidado, penteando o cabelo de uma forma que sabia que ficava bonita. Mas sempre que esses pensamentos vinham, Sofia se repreendia mentalmente. "Que bobagem é essa, Sofia?" ela pensava. "Ele é o patrão, você é a empregada. Pare com essa fantasia e mantenha os pés no chão."
Mesmo assim, era impossível controlar a forma como seu coração disparava quando Eduardo entrava na cozinha de manhã, ainda de pijama, com os cabelos bagunçados pelo sono, pedindo o café que só ela sabia fazer do jeito que ele gostava. Havia uma intimidade doce nesses momentos que Sofia guardava como tesouros no coração. Os momentos de proximidade entre eles foram se tornando mais frequentes e mais intensos com o passar do tempo. Eduardo começou a inventar desculpas para trabalhar em casa, para cancelar compromissos sociais, para ficar mais tempo na mansão. Ele dizia para si mesmo que estava cansado dos eventos sociais, das reuniões intermináveis, das obrigações empresariais. Mas a verdade era que preferia estar em casa, onde podia trocar algumas palavras com Sofia, onde podia vê-la cuidando da casa com tanto carinho, onde podia fingir por alguns momentos que eles eram apenas duas pessoas normais conversando sobre coisas simples da vida. Sofia, você já viu esse filme? Ele perguntava quando a encontrava na sala, organizando os livros da estante. E eles acabavam conversando por meia hora sobre filmes, livros, música, descobrindo que tinham muito mais em comum do que qualquer um dos dois imaginava. Sofia ficava surpresa ao descobrir que Eduardo gostava de filmes românticos antigos, que lia poesia nos momentos livres, que sonhava em viajar para lugares simples, longe do luxo e das obrigações. Um dia específico marcou uma virada na relação entre os dois, mesmo que nenhum deles tenha verbalizado isso. Eduardo tinha chegado em casa com uma gripe forte, depois de uma viagem de negócios desgastante. Dona Mercedes estava visitando uma irmã em outra cidade, e Sr. Roberto tinha viajado a trabalho. Então, Sofia assumiu naturalmente o cuidado de Eduardo. Ela preparou chás, sopas, remédios caseiros que a mãe dela costumava fazer quando ela era pequena. Você não precisa fazer isso, Sofia, Eduardo dizia, mas sua voz fraca entregava o quanto ele estava grato por ter alguém cuidando dele daquela forma. Claro que preciso, Sr. Eduardo. A família toda cuidaria de mim se eu estivesse doente, Sofia respondia, ajeitando as cobertas e verificando se ele tinha tudo o que precisava. Durante 3 dias, Sofia praticamente não saiu do lado dele, e Eduardo experimentou uma sensação de carinho e cuidado que nunca tinha sentido antes. Não era o cuidado interesseiro das mulheres do seu círculo social, nem a atenção profissional de médicos caros. Era o cuidado genuíno de alguém que se importava de verdade com seu bem-estar. Naqueles 3 dias de doença, conversas longas aconteceram entre eles. Eduardo contou sobre a pressão que sentia para seguir os passos do pai, sobre como às vezes se sentia sozinho mesmo cercado de pessoas, sobre como sonhava com uma vida mais simples e verdadeira. Sofia compartilhou suas memórias da mãe, seus medos de não ser boa o suficiente, seus sonhos pequenos, mas sinceros, de ter uma família própria um dia. Você sabe, Sofia, Eduardo disse em uma dessas conversas ainda meio febril, eu nunca conheci alguém com um coração tão puro quanto o seu. Você tem algo especial que a maioria das pessoas perdeu pelo caminho. Sofia sentiu o rosto esquentar com o elogio e respondeu baixinho. O senhor está com febre, deve estar falando besteira. Mas no fundo, ela guardou aquelas palavras como se fossem as mais preciosas do mundo. Quando Eduardo se recuperou completamente, a dinâmica entre eles tinha mudado de forma sutil, mas significativa. Havia uma intimidade nova, uma cumplicidade que não existia antes. Eduardo passou a procurar mais momentos para conversar com Sofia, e ela, percebendo o interesse genuíno dele nas conversas, foi se abrindo mais, dividindo opiniões e sentimentos que normalmente guardava só para si. Sofia, o que você acha deste livro? Ele perguntava, mostrando algo que estava lendo. E ela, depois de folhear algumas páginas, dava sua opinião honesta, que sempre surpreendia Eduardo pela profundidade e sensibilidade. Você deveria estudar, Sofia. Tem uma inteligência que merecia ser desenvolvida, ele disse um dia, e Sofia sorriu tristemente. Não tive essa oportunidade, Sr. Eduardo, mas gosto muito de ler os livros que encontro pela casa. A partir desse dia, Eduardo começou a deixar livros que sabia que ela ia gostar em lugares onde ela pudesse encontrá-los por acaso. Mas enquanto esse amor silencioso crescia entre Eduardo e Sofia, as pressões externas na vida dele também se intensificavam. Sr. Roberto Santana vinha conversando com o filho sobre a necessidade de ele se casar logo.
consolidar a posição da família na sociedade, formar uma aliança empresarial através do casamento. Eduardo, você já tem 32 anos, o pai dizia durante os jantares em família. É hora de pensar em casamento, em dar continuidade ao nome da família. Existem várias moças adequadas no nosso círculo social. Eduardo ouvia essas conversas com um aperto no peito, porque sabia que o pai considerava adequado nunca incluiria Sofia. Dona Mercedes, embora mais sutil, também demonstrava preocupação com o futuro do filho. Meu amor, eu só quero vê-lo feliz, ela dizia. Mas felicidade também significa estabilidade, segurança, alguém que entenda o mundo em que vivemos. Eduardo sabia que os pais o amavam e queriam o melhor para ele, mas a definição de melhor deles era muito diferente da que estava crescendo no coração dele. Foi durante um desses jantares familiares que o nome de Valentina Montenegro foi mencionado pela primeira vez. A filha dos Montenegro seria uma excelente opção, Sr. Roberto comentou. Família tradicional, bem educada, e seria uma aliança muito vantajosa para os negócios. Eduardo sentiu um frio na barriga ao ouvir aquilo, mas sabia que não podia simplesmente recusar sem dar explicações que não estava preparado para dar. Pai, eu nem conheço essa moça, ele tentou argumentar. Justamente por isso, vamos organizar um encontro. Dona Mercedes completou. Você vai gostar dela, tenho certeza. Naquela noite, Eduardo mal conseguiu dormir pensando em Sofia dormindo no quarto pequeno no final do corredor, pensando no sorriso dela, na forma como ela fazia ele se sentir completo e feliz. Como poderia explicar para a família que já tinha encontrado a pessoa que queria ao seu lado para sempre, mas que essa pessoa era alguém que eles nunca considerariam apropriada? 3 semanas depois dessa conversa, Valentina Montenegro pisou pela primeira vez na mansão Santana, e Sofia soube imediatamente que sua vida ia mudar de forma definitiva. Valentina era uma mulher de 28 anos, alta, loira, com uma beleza fria que chamava a atenção, mas que não transmitia calor humano. Ela usava roupas caras, joias que brilhavam a cada movimento, e tinha um jeito de falar que deixava claro que se considerava superior a qualquer pessoa ao seu redor. Desde o primeiro momento em que entrou na casa, Valentina olhou Sofia de cima a baixo com um desprezo mal disfarçado, como se estivesse avaliando um objeto defeituoso. Esta é a empregada? Ela perguntou para Dona Mercedes, sem nem dirigir a palavra diretamente para Sofia. Espero que ela saiba o lugar dela aqui na casa. Sofia sentiu uma pontada no peito com aquelas palavras, mas manteve o sorriso educado e se apresentou. Muito prazer, senhorita. Sou Sofia, se precisar de alguma coisa, estarei à disposição. Valentina nem respondeu, simplesmente virou as costas e seguiu para a sala, como se Sofia fosse invisível. Eduardo, que estava presente durante essa primeira apresentação, percebeu imediatamente a forma desrespeitosa como Valentina tratou Sofia e sentiu uma irritação crescer no peito. Mas naquele momento, com os pais presentes e a situação social delicada, ele não podia demonstrar sua contrariedade sem levantar suspeitas sobre seus verdadeiros sentimentos. Valentina, Sofia é uma pessoa muito especial para nossa família, ele disse, tentando suavizar a situação. Ela cuida de todos nós com muito carinho. Valentina sorriu de forma falsa e respondeu. Claro, querido. Tenho certeza de que ela sabe fazer bem seu trabalho. Mas o tom que ela usou deixava claro que considerava Sofia nada mais do que uma serviçal, alguém que deveria permanecer completamente invisível na vida deles. Sofia captou perfeitamente essa mensagem e sentiu o coração apertar. Não pela humilhação em si, mas por perceber que aquela mulher ia se tornar parte da vida de Eduardo, a pessoa que ela amava em silêncio. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente, e Valentina passou a frequentar a mansão quase todos os dias, sempre trazendo alguma lista de exigências, alguma reclamação sobre os arranjos, alguma mudança que queria fazer na decoração ou no cardápio. E em cada uma dessas visitas, o tratamento dela com Sofia piorava progressivamente. Você não lavou direito este copo. Valentina reclamava, jogando o copo na pia com força. Faça de novo, e desta vez, faça direito. Ou então, a comida está sem sal. Como você pode servir algo assim para visitas importantes?
Sofia aceitava as críticas em silêncio, refazia tudo quantas vezes fosse necessário, sempre mantendo a educação e o sorriso, mesmo quando sentia vontade de chorar. Ela sabia que qualquer reação sua poderia criar problemas para a família Santana, e a gratidão que sentia por Dona Mercedes a impedia de se defender. Dona Mercedes e Sr. Roberto, absorvidos nos preparativos do casamento e nas reuniões sociais que o evento demandava, não presenciavam as humilhações que Sofia sofria diariamente. Valentina era esperta o suficiente para manter as aparências quando os outros membros da família estavam presentes, tratando Sofia com uma polidez fria, mas aceitável. Era apenas quando ficavam sozinhas que ela mostrava sua verdadeira face cruel. Você precisa entender uma coisa, empregadinha, Valentina disse um dia, quando Sofia estava arrumando flores na sala. Quando eu me casar com Eduardo e me tornar a senhora desta casa, as coisas vão ser bem diferentes por aqui. Eu não tolero relaxamento, nem falta de respeito. Espero que você saiba se comportar adequadamente. Sofia respondeu com a voz calma. Sempre procurei fazer meu trabalho da melhor forma possível, senhorita. Mas Valentina continuou. E outra coisa. Espero que você mantenha a distância do meu futuro marido. Eu sei reconhecer quando uma empregada está se achando demais e não vou permitir isso na minha casa. Eduardo, durante esse período, estava mergulhado em viagens de negócios que pareciam não ter fim. Sr. Roberto havia programado uma série de reuniões importantes em outras cidades, alegando que era fundamental consolidar certos acordos antes do casamento. Filho, você precisa garantir que tudo esteja em ordem nos negócios antes de se casar. O pai explicava. Uma vez casado, suas responsabilidades vão mudar. Eduardo aceitava essas viagens, porque no fundo estava tentando fugir da realidade do casamento que se aproximava. Cada dia longe de casa era um dia a menos para enfrentar a situação impossível em que se encontrava: amar uma pessoa e ser obrigado a se casar com outra. Mas essas ausências também significavam que ele não estava presente para presenciar o que Sofia enfrentava diariamente na mansão. Durante uma dessas ausências de Eduardo, Valentina atingiu um novo nível de crueldade. Sofia estava passando roupas na lavanderia quando Valentina apareceu com um vestido de festa nas mãos. Você estragou meu vestido, ela acusou, embora o vestido estivesse perfeito. Olhe estas marcas de ferro, você é incompetente. Sofia olhou o vestido confusa, porque tinha certeza de que não havia nenhum problema com ele. Senhorita, eu posso verificar novamente. Ela começou a dizer, mas Valentina a interrompeu. Você vai refazer todo o trabalho, e se não ficar perfeito, vai pagar por um vestido novo com seu próprio dinheiro. Sofia sabia que o salário dela mal cobria suas necessidades básicas, que pagar por um vestido daqueles significaria ficar sem comer por semanas, mas não tinha escolha senão aceitar. Sim, senhorita, vou ter mais cuidado, ela respondeu, engolindo as lágrimas que queriam vir. A situação piorou ainda mais quando Valentina começou a inventar tarefas impossíveis e prazos irreais para Sofia cumprir. Quero que toda a prataria da casa esteja polida até amanhã de manhã, ela ordenava na sexta-feira à noite, e quero que os jardins estejam perfeitos para as fotos do pré-casamento no domingo. Sofia trabalhava noites inteiras para cumprir essas demandas impossíveis, dormindo apenas algumas horas por noite, se alimentando mal, sempre com medo de não conseguir terminar tudo a tempo e causar problemas para a família. Dona Mercedes, nas poucas vezes em que percebia o cansaço de Sofia, ficava preocupada. Minha filha, você está bem? Parece cansada, ela perguntava. E Sofia sempre respondia, estou bem, Dona Mercedes. É só o corre-corre dos preparativos. Ela não tinha coragem de contar sobre os maus tratos de Valentina, porque não queria causar problemas no casamento de Eduardo. O que Sofia não sabia era que Valentina tinha motivações muito específicas para tratá-la daquela forma. Desde o primeiro dia na mansão, Valentina havia percebido algo na forma como Eduardo falava de Sofia, na forma como ele a defendeu durante a apresentação, na forma como os olhos dele se iluminavam sutilmente quando o nome de Sofia era mencionado. Valentina era uma mulher inteligente e observadora, acostumada a detectar ameaças ao que considerava seu território. Ela não sentia amor por Eduardo, mas via nele a oportunidade de alcançar uma posição social ainda mais alta e uma vida de luxo garantida, e não ia permitir que uma empregada insignificante atrapalhasse seus planos.
Eu vou quebrar o espírito dessa menina, Valentina pensava, enquanto planejava as próximas humilhações. Quando eu terminar com ela, Sofia vai saber exatamente qual é o lugar dela, e Eduardo nem vai mais reparar que ela existe. Enquanto isso, Sofia continuava a vida tentando manter a dignidade e a esperança, mesmo quando sentia que estava sendo destroçada por dentro. Ela se agarrava às memórias dos momentos especiais com Eduardo, às conversas carinhosas, aos olhares que eles trocavam quando ninguém estava vendo. Essas lembranças eram o que a mantinha de pé durante os dias mais difíceis com Valentina. Ele vai se casar com ela, e eu vou continuar aqui vendo eles juntos todos os dias. Sofia pensava nas noites em que chorava sozinha no seu quarto. Mas pelo menos ele vai estar feliz, e isso é o que importa. Sofia não sabia que Eduardo estava longe de feliz, que ele também sofria pensando nela, que ele também lutava contra um amor impossível que crescia cada dia mais forte no coração dele. O dia 15 de junho amanheceu com um sol radiante que parecia zombar do aperto no coração de Sofia. Era o dia do casamento de Eduardo, o dia em que ela ia ver o homem que amava se casar com outra mulher, o dia em que seus sonhos secretos iam ser enterrados para sempre. Sofia acordou às 4 da manhã, 2 horas mais cedo que o normal, porque sabia que teria muito trabalho pela frente. Valentina havia deixado uma lista imensa de tarefas de última hora, coisas que poderiam ter sido feitas com antecedência, mas que ela propositalmente deixou para o dia do casamento para garantir que Sofia não tivesse nenhum momento de descanso. Quero que cada detalhe esteja perfeito, Valentina havia dito na véspera. Se alguma coisa sair errado, você vai ser a responsável. Sofia leu a lista enquanto tomava um café rápido na cozinha, verificar todas as flores dos arranjos, conferir se a prataria estava brilhando, limpar novamente todos os banheiros que as convidadas iam usar, organizar os presentes que chegassem de última hora e ainda ajudar com o que fosse necessário no quarto da noiva. A manhã correu em um ritmo frenético na mansão Santana. Cabeleireiras, maquiadoras, floristas, músicos, garçons e fotógrafos chegavam a todo momento, transformando a casa em um verdadeiro formigueiro humano. Sofia corria de um lado para outro, atendendo pedidos, resolvendo pequenos problemas, sempre com um sorriso educado no rosto, mesmo quando sentia o coração se partindo em pedaços. Dona Mercedes estava radiante, supervisionando os últimos detalhes com a alegria de uma mãe que vê o filho se casar. Sofia, querida, você está sendo um anjo hoje, ela disse pegando as mãos de Sofia entre as suas. Não sei o que faríamos sem você neste dia tão especial. Sofia sorriu e respondeu. É um prazer ajudar, Dona Mercedes. Quero que tudo saia perfeito para o Senhor Eduardo. E ela realmente queria, mesmo que isso significasse sua própria dor, porque o amor verdadeiro, às vezes, significa desejar a felicidade da pessoa amada, mesmo quando essa felicidade não inclui você. Eduardo, por sua vez, estava no quarto se preparando com uma sensação estranha no peito, como se estivesse se vestindo para o próprio funeral. Ele colocava o smoking caro, ajeitava a gravata, passava o perfume, mas cada movimento parecia automático, sem vida. Filho, você está bem? Sr. Roberto perguntou quando entrou no quarto para ajudar com os últimos detalhes. Parece meio abatido para um noivo. Eduardo forçou um sorriso e respondeu. Estou bem, pai. É só o nervosismo normal. Mas não era nervosismo normal. Era a sensação de que estava traindo a si mesmo, traindo seus sentimentos mais verdadeiros, traindo a pessoa que realmente amava. Durante toda a manhã, Eduardo se pegou pensando em Sofia, imaginando onde ela estava naquele momento, como ela estava se sentindo, se ela também estava sofrendo tanto quanto ele. Talvez seja melhor assim, ele tentava se convencer. Talvez seja melhor ela não ter que carregar o peso de um amor impossível. Talvez eu esteja fazendo a coisa certa ao me casar com Valentina e deixar Sofia livre para encontrar alguém que possa amá-la sem complicações. Por volta das 10 da manhã, Sofia subiu para o quarto de Valentina para ajudar com os últimos preparativos da noiva. O quarto estava uma confusão de vestidos, sapatos, joias e produtos de beleza espalhados por todos os lugares. Valentina estava sentada na penteadeira enquanto a maquiadora finalizava os últimos retoques, e Sofia podia ver pelo espelho o sorriso de satisfação no rosto dela. Finalmente chegou o grande dia, Valentina disse, mais para si mesma do que para Sofia.
Hoje eu me torno oficialmente a Senhora Santana. Sofia engoliu o nó na garganta e começou a organizar as coisas espalhadas pelo quarto, dobrando cuidadosamente cada peça de roupa, guardando as joias nas caixinhas apropriadas. Sofia, quero que você leve este colar para guardar no cofre, Valentina ordenou, apontando para uma peça caríssima sobre a cama. E cuidado para não deixar cair. Vale mais do que você ganha em 10 anos. Enquanto organizava as coisas, Sofia encontrou um papel dobrado no meio das roupas. Era uma carta, e mesmo sem querer ela acabou vendo algumas palavras que estavam escritas. Não era uma carta de amor ou algo romântico que uma noiva escreveria no dia do casamento. Era algo bem diferente. Algo sobre dinheiro, sobre acordos financeiros, sobre vantagens que o casamento traria para a família Montenegro. Sofia rapidamente dobrou a carta e a colocou onde encontrou, sentindo um aperto no peito, ao perceber que aquele casamento realmente não tinha nada a ver com amor. Pelo menos agora sei que Eduardo não está perdendo o amor da vida dele, ela pensou. Mas isso não faz doer menos. Valentina terminou de se arrumar e ficou de pé para que Sofia pudesse ajudar com o vestido. Era um vestido lindo, caríssimo, que a fazia parecer uma princesa saída de um conto de fadas. Mas quando Sofia olhava para ela, tudo o que conseguia ver era uma pessoa fria, calculista, incapaz de amar Eduardo da forma que ele merecia ser amado. O momento mais difícil para Sofia chegou quando Valentina pediu para ela ajudar a carregar algumas coisas para o carro que levaria a noiva para a igreja. Sofia pegou a pesada maleta com os produtos de beleza e seguiu Valentina escada abaixo. Mas no meio do caminho, a alça da maleta quebrou e todos os produtos se espalharam pelos degraus de mármore. Frascos de perfume caros se quebraram, maquiagens se derramaram e o barulho ecoou pela casa inteira. Sua desastrada, Valentina gritou, perdendo completamente a compostura. Olha o que você fez, você estragou tudo. Sofia imediatamente se ajoelhou para tentar recolher os cacos e salvar o que fosse possível. Me desculpe, senhorita, a alça quebrou, eu não consegui segurar. Vou repor tudo, eu prometo. Mas Valentina estava fora de si. Você fez isso de propósito. Você não suporta me ver feliz, sua invejosa, sua insignificante. E então ela fez algo que chocou até mesmo a si mesma. Deu um tapa no rosto de Sofia com tanta força que o barulho ecoou pela casa. Sofia levou a mão ao rosto, sentindo a pele arder, mas não disse nada. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos dela, não tanto pela dor física, mas pela humilhação, pela injustiça, por toda a crueldade que havia suportado nas últimas semanas. Você não vale nada, Valentina continuou gritando. É apenas uma empregada órfã que não tem ninguém no mundo. Deveria estar grata por ter um teto sobre a cabeça, em vez de ficar fazendo besteiras. Sofia ainda estava ajoelhada no chão, recolhendo os cacos de vidro com as mãos tremendo, quando ouviu passos rápidos descendo a escada. Era Eduardo, que tinha ouvido os gritos e viera ver o que estava acontecendo. Ele chegou bem no momento em que Valentina levantava a mão para dar outro tapa em Sofia, e o que viu fez o sangue ferver nas veias dele. O que está acontecendo aqui? Eduardo perguntou com a voz tensa, os olhos fixos no rosto vermelho de Sofia e na postura agressiva de Valentina. Por um momento, Valentina ficou sem saber o que dizer, percebendo que tinha perdido o controle na frente da pessoa errada. Eduardo, querido. Ela tentou mudar o tom de voz para algo mais doce. Foi só um acidente. Sua empregada deixou cair minha maleta e quebrou tudo. Eduardo olhou para Sofia, que ainda estava no chão recolhendo os cacos, e viu uma gota de sangue no dedo dela, onde um caco havia cortado. Algo dentro dele se rompeu naquele momento. Sofia, você está machucada? Ele perguntou, se abaixando para ajudá-la a se levantar. Deixe-me ver sua mão. Valentina viu a forma cuidadosa como Eduardo tratou Sofia e sentiu uma raiva ainda maior. Eduardo, não precisa se preocupar com isso. É só uma empregada. Vamos, temos que ir para a igreja. Mas Eduardo não estava ouvindo Valentina. Seus olhos estavam fixos no rosto de Sofia, no machucado no dedo dela, na marca vermelha na bochecha que obviamente tinha sido causada por um tapa. Sofia, ele disse suavemente, quem fez isso com você? Sofia olhou rapidamente para Valentina e depois baixou os olhos. Foi um acidente, senhor Eduardo. Eu tropecei quando a alça quebrou. Eduardo sabia que ela estava mentindo para proteger a situação,
para evitar problemas no dia do casamento dele. E foi nesse momento que ele entendeu a profundidade do caráter de Sofia, a generosidade do coração dela, a forma como ela sempre colocava o bem-estar dos outros na frente do próprio. Ninguém merece ser tratado assim, Eduardo disse, ainda olhando para Sofia, mas falando alto o suficiente para Valentina ouvir. Ninguém tem o direito de humilhar ou machucar outra pessoa, não importa qual seja a situação. Valentina percebeu o tom de ameaça na voz dele e tentou amenizar. Eduardo, querido, você está exagerando. Vamos esquecer isso e ir para a igreja. Nossa festa de casamento nos espera. Naquele momento, Eduardo tomou a decisão mais importante da vida dele. Olhando nos olhos de Sofia, vendo toda a dor que ela tentava esconder, toda a dignidade que ela mantinha mesmo sendo maltratada, toda a pureza de coração que fazia dela a pessoa mais especial que ele já conheceu, Eduardo soube que não podia mais mentir para si mesmo. Não podia se casar com uma pessoa cruel, enquanto a mulher que realmente amava sofria bem na sua frente. Valentina, ele disse se virando para a noiva com uma determinação que ela nunca tinha visto antes, nós precisamos conversar, agora. A igreja de São Francisco estava repleta de convidados elegantemente vestidos, flores brancas adornavam cada banco, e o som suave do órgão ecoava pelas paredes centenárias. Era o casamento do ano na alta sociedade, a união das famílias Santana e Montenegro, duas das mais influentes da cidade. Dona Mercedes estava sentada na primeira fileira, radiante com seu vestido azul marinho. Senhor Roberto ao lado dela, ajeitando a gravata pela 10ª vez, ambos orgulhosos de ver o filho realizando o que consideravam o próximo passo natural na vida dele. Os convidados sussurravam entre si, comentando sobre a decoração luxuosa, o vestido de Valentina que custou uma fortuna, e especulando sobre a lua de mel que o casal faria na Europa. Ninguém na igreja imaginava que, naquele exato momento, o noivo estava passando pelos minutos mais decisivos da vida dele e que aquele casamento perfeito estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. Eduardo estava parado no altar há 15 minutos, impecável no smoking preto, mas com a mente completamente distante da cerimônia que estava prestes a acontecer. Ele não conseguia parar de pensar na cena que tinha presenciado na manhã, no rosto machucado de Sofia, na crueldade fria de Valentina, na forma como Sofia tentou proteger a situação, mesmo sendo a vítima. Durante todo o trajeto até a igreja, Eduardo ficou em silêncio no carro, fingindo que estava apenas nervoso, enquanto na verdade estava travando uma batalha interna que ia definir o resto da vida dele. Como eu posso me casar com uma pessoa que é capaz de maltratar alguém indefeso? Ele se perguntava. Como posso fingir amar alguém quando meu coração pertence completamente a outra pessoa? O padre se aproximou dele durante a espera e comentou: nervosismo é normal, meu filho. Logo sua noiva chegará e vocês começarão uma vida linda juntos. Eduardo apenas sorriu e acenou, mas por dentro sabia que nunca esteve tão distante de se sentir feliz. Quando as portas da igreja se abriram e a marcha nupcial começou a tocar, todos os convidados se levantaram e se viraram para admirar a entrada da noiva. Valentina estava deslumbrante no vestido de renda francesa, véu longo que se arrastava pelo chão, buquê de rosas brancas nas mãos. Ela sorria radiante, enquanto caminhava lentamente pelo corredor central, cumprimentando os convidados com acenos delicados, saboreando cada segundo daquele momento que representava a conquista de tudo que sempre desejou. Sr. Montenegro a acompanhava com orgulho, e quando chegaram ao altar, ele beijou a testa da filha e a entregou para Eduardo com as palavras tradicionais. Cuide bem dela, meu filho. Ela é a coisa mais preciosa que tenho. Eduardo recebeu a mão de Valentina e sorriu para o sogro, mas por dentro sentiu uma tristeza profunda, porque sabia que aquele homem estava entregando a filha para alguém que não conseguia amá-la de verdade. O padre começou a cerimônia com as palavras solenes que ecoavam pela igreja silenciosa. Caríssimos irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar a união sagrada entre Eduardo e Valentina, dois corações que escolheram caminhar juntos pelo resto da vida. Eduardo ouvia as palavras como se viessem de muito longe, enquanto sua mente voltava constantemente para Sofia. Ele pensava em como ela devia estar naquele momento, provavelmente em casa, organizando tudo para a festa que aconteceria depois da cerimônia.
mesmo depois de ter sido humilhada na manhã. Pensava na força dela, na forma como ela sempre colocava as necessidades dos outros na frente das próprias, na pureza do coração dela, que contrastava tanto com a frieza calculista de Valentina. Se amor verdadeiro é cuidar, proteger, valorizar a pessoa amada, Eduardo pensava, então eu sei exatamente qual é a pessoa que deveria estar aqui ao meu lado hoje. Valentina, ao lado dele, irradiava satisfação e triunfo. Para ela, aquele momento representava a conquista final de uma vida de luxo garantida, status social elevado e liberdade financeira para fazer o que quisesse. Ela olhava para Eduardo com um sorriso possessivo, já se imaginando como a senhora da mansão Santana, comandando a casa do jeito que bem entendesse, colocando cada pessoa no lugar que considerava apropriado. Durante todo o namoro, Valentina havia representado o papel da noiva apaixonada e dedicada, mas agora que estava a poucos minutos de conseguir o que queria, começava a relaxar a máscara. Ela pensava em todas as mudanças que faria na casa, incluindo a forma como trataria Sofia. Aquela empregada vai aprender a me respeitar, ela pensava enquanto o padre continuava falando. Hoje foi só o começo. Quando eu for oficialmente a dona da casa, as coisas vão ser bem diferentes. O momento crucial chegou quando o padre fez a pergunta tradicional, que todos estavam esperando ouvir. Eduardo Santana, você aceita Valentina Montenegro como sua legítima esposa? Promete amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. O silêncio na igreja era total, todos esperando a resposta óbvia que selaria a união. Eduardo olhou para Valentina, viu o sorriso confiante dela, viu a expectativa nos olhos dos pais, viu os 300 convidados aguardando sua resposta. E foi nesse momento que uma clareza absoluta tomou conta da mente dele. Ele não podia prometer amar alguém que era capaz de crueldade, não podia prometer respeitar alguém que não respeitava os outros, não podia construir uma vida baseada numa mentira. Eu não posso, Eduardo disse, com a voz firme mas baixa o suficiente para que apenas Valentina e o padre ouvissem inicialmente. Um murmúrio de confusão começou a se espalhar pelos bancos da igreja quando perceberam que algo não estava correndo como esperado. Desculpem, Eduardo disse, agora falando alto o suficiente para que todos ouvissem. Mas eu não posso continuar com esta cerimônia. Valentina sentiu as pernas bambas e sussurrou desesperadamente. Eduardo, o que você está fazendo? Pare com essa brincadeira. Mas Eduardo se virou para ela com uma seriedade que ela nunca tinha visto antes. Não é brincadeira, Valentina. Eu vi como você tratou Sofia hoje de manhã. Vi a crueldade, a falta de humanidade, a forma como você humilhou uma pessoa que nunca fez nada, além de cuidar da nossa família com carinho. A voz dele ficou mais alta, ecoando pela igreja. Uma pessoa que é capaz de maltratar alguém indefeso não é alguém com quem eu possa passar o resto da vida. O choque tomou conta da igreja. Dona Mercedes levou a mão ao peito sem entender o que estava acontecendo. Senhor. Roberto se levantou do banco com o rosto vermelho de raiva e confusão. Os convidados começaram a sussurrar alto, alguns tirando celulares para gravar o que estava se transformando no escândalo social do ano. Valentina tentou controlar a situação. Eduardo, você está nervoso, está falando besteiras. Vamos terminar a cerimônia e conversamos depois. Mas Eduardo balançou a cabeça. Não, Valentina. Eu estou falando pela primeira vez na vida com total clareza. Durante todos esses meses, tentei me convencer de que este casamento era certo, que era o que eu deveria fazer. Mas hoje eu entendi que não posso construir uma vida baseada numa mentira. Ele fez uma pausa e olhou para todos os convidados. Valentina, você é uma mulher bonita, inteligente, de família respeitável, mas você não tem o coração que eu preciso ao meu lado. Você não tem a bondade que eu admiro. Você não tem a capacidade de amar de verdade que eu procuro em uma companheira. Valentina estava ficando desesperada, vendo todos os seus planos desmoronando na frente de centenas de pessoas. Eduardo, pense no que está fazendo, pense na sua família, nos negócios, na nossa reputação. Mas Eduardo sorriu pela primeira vez no dia, um sorriso genuíno que há muito tempo não aparecia no rosto dele. Eu estou pensando, Valentina. Estou pensando em ser honesto comigo mesmo pela primeira vez em anos. Estou pensando em seguir meu coração em vez de seguir as expectativas dos outros. Ele se virou para o padre e disse, Padre,
Eu peço desculpas pelo transtorno, mas esta cerimônia não vai continuar. Eu não posso me casar sem amor verdadeiro no coração. O padre, em décadas de carreira, nunca tinha presenciado uma situação assim, mas assentiu respeitosamente. Senhor. Montenegro subiu ao altar furioso. Que absurdo é este, Eduardo? Você está humilhando minha filha na frente de todo mundo. Eduardo o encarou calmamente. Senhor Montenegro, eu estou evitando que sua filha se case com um homem que não consegue amá-la como ela merece. Isso não é humilhação, é honestidade. Eduardo então fez algo que deixou todos absolutamente chocados. Ele tirou o paletó do smoking, afrouxou a gravata e caminhou até o microfone que estava sendo usado pelo padre. Pessoal, ele disse, sua voz ecoando pela igreja lotada, eu sei que todos vieram aqui para presenciar um casamento e peço desculpas por desperdiçar o tempo de vocês. Mas eu não posso me casar com uma pessoa que maltrata os outros, que é cruel com quem não pode se defender, que vê os seres humanos como objetos descartáveis. Sua voz ficou mais emocionada. Hoje eu presenciei uma cena que me abriu os olhos para quem Valentina realmente é. E eu entendi que não posso passar a vida fingindo amar alguém quando meu coração pertence a outra pessoa. Um silêncio absoluto tomou conta da igreja. Existe uma mulher que eu amo de verdade há anos, uma mulher de coração puro, que dedica a vida a cuidar dos outros, que enfrenta as dificuldades com dignidade e força. Uma mulher que me faz querer ser uma pessoa melhor a cada dia. Eduardo olhou diretamente para seus pais. Mãe, pai, eu sei que vocês queriam que eu me casasse por conveniência, por status, por negócios, mas eu escolho me casar por amor. E eu amo Sofia, nossa empregada, a mulher mais incrível que já conheci na vida. O silêncio que seguiu a declaração de Eduardo na igreja foi ensurdecedor. Por alguns segundos, ninguém se mexeu, ninguém respirou, como se todos estivessem tentando processar o que acabaram de ouvir. O herdeiro da família Santana, um dos homens mais ricos e influentes da cidade, havia acabado de declarar publicamente que amava a empregada da família. Valentina estava pálida como um fantasma, as mãos tremendo enquanto segurava o buquê, os olhos cheios de lágrimas de raiva e humilhação. Você vai se arrepender disso pelo resto da vida, ela sussurrou para Eduardo, antes de sair correndo pelo corredor da igreja, o véu longo se arrastando atrás dela como uma cauda de cometa. Senhor. Montenegro correu atrás da filha, gritando ameaças para Eduardo sobre processos judiciais e destruição da reputação da família. Os convidados começaram a sair aos poucos, alguns indignados, outros curiosos, todos comentando sobre o maior escândalo social que já presenciaram. Eduardo permaneceu no altar, respirando profundamente, sentindo um peso enorme sendo tirado dos ombros, como se finalmente tivesse se libertado de uma prisão que ele mesmo havia construído. Dona Mercedes e Senhor Roberto subiram ao altar com expressões de choque e confusão. Eduardo, que loucura foi essa? Senhor Roberto perguntou, a voz tremendo de raiva contida. Você acabou de destruir anos de planejamento, de relacionamentos comerciais, de reputação familiar. E por quê? Por uma empregada? Eduardo olhou para o pai com uma calma que surpreendeu a todos. Pai, durante toda a minha vida, eu fiz o que vocês esperavam de mim. Estudei o que vocês queriam. Trabalho onde vocês acham certo. Me comporto como vocês consideram apropriado. Mas eu não posso fingir amar alguém quando meu coração pertence a outra pessoa. Sofia não é apenas uma empregada. Ela é a mulher mais especial que já conheci e eu a amo de uma forma que nunca pensei ser possível. Dona Mercedes estava chorando. Não de tristeza, mas de uma confusão profunda. Filho, como isso foi acontecer? Quando você se apaixonou por Sofia? Eduardo sorriu suavemente para a mãe. Mãe, eu me apaixonei por ela aos poucos, todos os dias durante esses 3 anos. Cada conversa, cada sorriso, cada gesto de bondade dela foi conquistando meu coração. Tentei lutar contra isso, tentei fazer o que vocês esperavam, mas não consigo mais mentir para mim mesmo. Enquanto isso, na mansão Santana, Sofia estava na cozinha preparando os últimos detalhes para a festa de casamento que aconteceria depois da cerimônia. Ela tinha chorado durante a manhã toda, mas agora estava focada no trabalho, tentando manter a mente ocupada para não pensar no fato de que Eduardo estava naquele momento se casando com Valentina. O rosto dela ainda doía onde havia levado o tapa, e o dedo cortado pelos cacos de vidro estava enfaixado, mas ela continuava trabalhando com a mesma dedicação de sempre.
Pelo menos depois de hoje, eu não vou mais ter que aturar as crueldades da Valentina todos os dias, ela pensava. Eles vão viajar para a lua de mel, e quando voltarem talvez as coisas sejam diferentes. Sofia não sabia que naquele exato momento sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Ela estava organizando as louças, quando ouviu o portão da mansão se abrindo muito mais cedo do que esperava. Será que a cerimônia acabou já? Ela se perguntou, olhando o relógio e vendo que tinham se passado apenas 2 horas desde que todo mundo saiu para a igreja. Quando Eduardo entrou pela porta da mansão, ainda vestindo o smoking, mas com a gravata desfeita e o cabelo bagunçado, Sofia sentiu o coração parar. Ela estava na sala, ajeitando as flores dos arranjos, quando ouviu os passos dele. Senhor Eduardo, ela chamou confusa. O senhor esqueceu alguma coisa? A festa não vai começar só daqui a algumas horas. Eduardo parou na porta da sala e ficou olhando para ela por alguns segundos, como se estivesse vendo Sofia pela primeira vez na vida. O machucado no rosto dela estava mais roxo agora, e a visão daquilo fez a raiva dele contra Valentina crescer ainda mais. Sofia, ele disse suavemente, se aproximando dela. A cerimônia não aconteceu. Eu cancelei o casamento. Sofia deixou as flores caírem das mãos, olhando para Eduardo como se ele tivesse falado em outro idioma. O senhor cancelou o quê? Mas como assim? Por quê? Eduardo se aproximou mais, tanto que Sofia podia sentir o perfume dele, ver a emoção nos olhos escuros dele. Eu cancelei porque entendi que não posso me casar com uma pessoa que maltrata você. Porque percebi que não posso continuar fingindo que não amo você quando te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. Sofia sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na mesa onde estavam os arranjos. Senhor Eduardo, o senhor não pode estar falando sério. Eu sou apenas uma empregada, órfã, sem família, sem dinheiro. O senhor tem uma vida toda construída, uma posição social, uma família que espera certas coisas do senhor. Eduardo pegou as mãos de Sofia entre as suas, sentindo como elas tremiam. Sofia, você acha que alguma coisa disso importa quando se trata de amor verdadeiro? Você acha que eu me importo com dinheiro, posição social ou expectativas quando o que eu quero é construir uma vida ao lado da pessoa mais pura e bondosa que já conheci? Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Mas, senhor Eduardo, o que as pessoas vão falar? O que sua família vai pensar? Eu não quero causar problemas para o senhor. Eduardo sorriu e acariciou o rosto machucado dela com tanto cuidado que parecia estar tocando uma flor delicada. Sofia, meu amor, o único problema seria continuar vivendo longe de você. Durante todos esses anos, tentei reprimir o que sentia. Tentei ser o filho obediente que fazia o que era esperado dele. Mas hoje eu entendi que a vida é muito curta para desperdiçar com pessoas erradas. Sofia ainda não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Senhor Eduardo, eu também tenho sentimentos pelo senhor há muito tempo, mas sempre soube que era impossível, que nunca poderia dar certo. Eduardo a puxou para mais perto, tanto que ela podia ver cada detalhe dos olhos dele. Por que seria impossível, Sofia? Porque eu tenho dinheiro e você não. Porque eu nasci em uma família rica e você é órfã. Isso não define quem somos por dentro. Você tem um coração que vale mais do que todo o dinheiro do mundo. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Sofia. Eu amo você, ela sussurrou, como se estivesse confessando um segredo guardado por anos. Eu amo você tanto que dói, mas tenho medo de não ser boa o suficiente para a vida que o senhor tem. Eduardo balançou a cabeça e a beijou na testa com uma ternura infinita. Sofia, você é mais do que boa o suficiente. Você é perfeita. Você é tudo que eu sempre procurei em uma pessoa e nunca soube que existia até te conhecer. Naquele momento, Dona Mercedes e Senhor Roberto chegaram à mansão, ainda processando o choque do que havia acontecido na igreja. Eles encontraram Eduardo e Sofia na sala, de mãos dadas, olhando um para o outro como se o resto do mundo não existisse. Eduardo, Dona Mercedes chamou, a voz ainda carregada de emoção. Eduardo se virou para os pais sem soltar a mão de Sofia. Mãe, pai, eu quero apresentar oficialmente a mulher que amo. Sofia, a pessoa mais importante da minha vida. Senhor Roberto estava vermelho de raiva. Eduardo, isso é uma loucura. Você não pode jogar sua vida fora por um capricho. Mas Eduardo manteve a calma. Pai, isso não é um capricho. É a decisão mais acertada que já tomei na vida. Eu amo Sofia e vou me casar com ela.
Dona Mercedes olhou para Sofia, viu as lágrimas nos olhos da moça, viu a forma como Eduardo a protegia e algo dentro dela começou a se abrir. Sofia, ela disse suavemente, é verdade o que meu filho está dizendo? Você também o ama. Sofia engoliu em seco e assentiu. Sim, Dona Mercedes, eu amo o Sr. Eduardo há muito tempo, mas nunca pensei que pudesse dizer isso. A conversa foi longa e difícil. Sr. Roberto ameaçou deserdar Eduardo, falou sobre escândalo social, sobre destruição dos negócios da família. Mas Eduardo permaneceu firme em sua decisão. Pai, eu vou continuar trabalhando, vou continuar cuidando dos negócios da família, vou continuar sendo seu filho, mas vou fazer tudo isso ao lado da mulher que amo. Dona Mercedes, que sempre foi mais sensível que o marido, começou a observar Sofia com outros olhos. Ela lembrou de como Sofia sempre cuidou da família com carinho, de como era respeitosa e trabalhadora, de como tinha um coração bondoso. Roberto, ela disse para o marido, talvez devêssemos dar uma chance para eles. Talvez o amor verdadeiro seja mais importante do que as convenções sociais. Sr. Roberto saiu da sala bufando, dizendo que precisava de tempo para pensar. Mas Dona Mercedes se aproximou de Sofia e Eduardo. Meus filhos, ela disse pegando as mãos dos dois, se vocês realmente se amam, se isso é verdadeiro, então vocês têm minha bênção. Sofia, você sempre foi uma filha para mim. Agora vai ser oficialmente. Sofia começou a chorar novamente, mas desta vez eram lágrimas de alegria e gratidão. Os primeiros meses depois do casamento cancelado foram um período de adaptação delicada para toda a família Santana. Eduardo e Sofia assumiram publicamente o relacionamento, enfrentando juntos os olhares curiosos da sociedade, os comentários maldosos das antigas amigas de Valentina e os desafios de construir um amor que sempre existiu, mas que agora finalmente podia ser vivido abertamente. Eduardo fez questão de tratar Sofia como uma verdadeira dama desde o primeiro dia, levando-a para jantar nos melhores restaurantes da cidade, apresentando-a oficialmente para amigos e parceiros de negócios, comprando roupas elegantes para que ela se sentisse confortável nos eventos sociais que eles frequentavam juntos. Sofia, eu quero que o mundo inteiro saiba que você é a mulher mais importante da minha vida. Ele dizia sempre que ela demonstrava insegurança sobre pertencer àquele mundo novo. E Sofia, dia após dia, ia ganhando confiança, descobrindo que tinha muito mais capacidade de se adaptar do que imaginava e que o amor verdadeiro realmente consegue superar qualquer barreira social. Dona Mercedes foi a primeira da família a abraçar completamente o relacionamento do filho. Durante uma tarde em que tomavam chá juntas no jardim da mansão, ela revelou para Sofia sentimentos que guardava há muito tempo. Minha querida, disse Dona Mercedes, segurando as mãos de Sofia entre as suas, eu preciso te contar uma coisa. Durante todos esses anos em que você trabalhou aqui, eu sempre senti que você era especial. Via como você cuidava de nós com tanto carinho, como era gentil com todo mundo, como tinha uma luz no olhar que iluminava a casa inteira. E eu via também como meu filho olhava para você, mesmo quando ele tentava esconder. Sofia ficou surpresa com aquela revelação. A senhora sabia que ele gostava de mim? Dona Mercedes sorriu com carinho. Querida, uma mãe sempre percebe essas coisas. Eu via como o Eduardo sempre encontrava desculpas para ficar perto de você, como ele ficava mais feliz nos dias em que conversava com você, como ele defendia você quando alguém fazia algum comentário inadequado. No fundo do meu coração, eu sempre torci para que um dia vocês encontrassem coragem para admitir o que sentiam. Senhor, Roberto demorou mais tempo para aceitar a situação, mas gradualmente foi percebendo que Eduardo estava mais feliz do que nunca havia estado antes. Nos negócios, Eduardo demonstrava mais energia, mais criatividade, mais vontade de crescer e inovar. Era como se o amor verdadeiro tivesse liberado um potencial que estava reprimido há anos. Filho, senhor. Roberto disse durante um almoço de negócios, algumas semanas depois do incidente na igreja. Eu ainda acho que você tomou uma decisão precipitada, mas não posso negar que você está irradiando uma felicidade que eu nunca vi antes. Eduardo sorriu para o pai. Pai, é isso que o amor verdadeiro faz com a gente. Quando você ama de verdade, tudo na vida fica mais colorido, mais fácil, mais gostoso de viver. Senhor. Roberto balançou a cabeça, ainda tentando entender como tudo havia mudado tão rapidamente.
Só espero que vocês sejam muito felizes e que essa Sofia saiba valorizar o que tem. Eduardo respondeu com convicção. Pai, Sofia é a pessoa que mais valoriza tudo na vida. Ela nunca deu nada como garantido. Sempre foi grata por cada oportunidade, cada carinho, cada momento bom. É uma das coisas que mais amo nela. Os meses de namoro entre Eduardo e Sofia foram os mais felizes da vida dos dois. Eles passavam horas conversando sobre tudo, descobrindo detalhes um do outro que nunca tinham compartilhado antes, fazendo planos para o futuro, viajando para lugares que Sofia nunca tinha conhecido. Eduardo fazia questão de proporcionar para ela experiências que compensassem todos os anos de privação que ela havia enfrentado. Sofia, eu quero te dar o mundo inteiro, ele dizia quando ela protestava que ele estava gastando demais com presentes e surpresas. Não porque você precisa de coisas materiais para ser feliz, mas porque você merece conhecer todas as belezas que a vida pode oferecer. Sofia se adaptou ao mundo de Eduardo com uma naturalidade que surpreendeu a todos, incluindo ela mesma. Sua educação natural, sua inteligência aguçada e seu coração bondoso conquistaram até mesmo as pessoas mais céticas da alta sociedade. Aquela moça tem classe de verdade, comentavam as senhoras nos eventos sociais. Não é como essas meninas fúteis que só pensam em dinheiro. Ela tem substância. 6 meses depois do casamento cancelado, Eduardo organizou uma surpresa que mudaria a vida dos dois para sempre. Ele preparou um jantar romântico no jardim da mansão, com velas, flores, música suave e um anel de noivado que havia escolhido pensando especificamente no gosto delicado de Sofia. Sofia, meu amor, ele disse se ajoelhando na frente dela depois da sobremesa. Estes foram os meses mais felizes da minha vida. Você transformou tudo ao meu redor. Me fez descobrir um tipo de amor que eu nem sabia que existia. Quero passar o resto da vida provando para você que tomou a decisão certa ao confiar no nosso amor. Sofia estava com lágrimas nos olhos quando ele abriu a caixinha do anel. Eduardo, eu nem sei o que dizer. Nunca imaginei que um dia viveria um momento tão perfeito. Eduardo sorriu e perguntou a pergunta que ela estava esperando ouvir. Sofia, você aceita se casar comigo? Aceita construir uma família comigo? Aceita ser minha companheira em todas as aventuras que a vida ainda tem para nos oferecer? A resposta dela veio em forma de beijo apaixonado e um sim sussurrado entre lágrimas de felicidade. O casamento de Eduardo e Sofia foi completamente diferente do que havia sido planejado com Valentina. Em vez de uma cerimônia grandiosa com centenas de convidados, eles escolheram uma celebração íntima na capela da propriedade da família, apenas com as pessoas que realmente importavam. Dona Mercedes, Sr. Roberto, que finalmente havia aceitado completamente o relacionamento, alguns amigos próximos, e o padre que já conhecia a família há décadas. Sofia usou um vestido simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural sem exageros. Eduardo não conseguia parar de sorrir durante toda a cerimônia, e quando chegou a hora dos votos, ele falou do coração. Sofia, eu prometo amar você todos os dias da minha vida, proteger você de qualquer mal, valorizar o coração puro que você tem e construir com você uma família baseada no amor verdadeiro, no respeito mútuo e na cumplicidade que já temos. Sofia, por sua vez, prometeu. Eduardo, eu prometo ser sua companheira fiel em todos os momentos, apoiar seus sonhos, cuidar da nossa família com todo o carinho que tenho no coração e amar você com a mesma intensidade que amo hoje, para sempre. 3 meses depois do casamento, Sofia começou a sentir uns enjoos estranhos pela manhã e uma sensibilidade diferente em relação a certos cheiros e sabores. No início, ela achou que fosse apenas o cansaço dos últimos meses de adaptação à nova vida, mas quando os sintomas persistiram, Dona Mercedes sugeriu que ela fizesse um exame médico. Querida, disse a sogra com um sorriso suspeito, eu passei por isso 2 vezes na vida e reconheço os sinais. Quando o médico confirmou que Sofia estava grávida de 6 semanas, ela saiu do consultório em estado de choque e alegria. A primeira pessoa para quem ela quis contar a notícia foi Eduardo, mas decidiu preparar uma surpresa especial para ele. Naquela noite, durante o jantar, Sofia serviu uma sobremesa diferente, um pequeno bolo com a frase "Papai", escrita em glacê. Eduardo olhou o bolo confuso por alguns segundos até entender o significado. Sofia, você está...
Ela assentiu com lágrimas nos olhos. Sim, meu amor, nós vamos ter um bebê. Eduardo se levantou da cadeira tão rápido que derrubou o copo de vinho, correu até Sofia e a pegou no colo, girando com ela pela sala e repetindo: Eu vou ser pai, nós vamos ser pais, eu te amo tanto. A notícia da gravidez trouxe uma alegria imensa para toda a família Santana. Dona Mercedes chorou de emoção ao saber que ia ser avó e imediatamente começou a fazer planos para o quarto do bebê, comprando roupinhas minúsculas, brinquedos educativos e livros sobre como cuidar de recém-nascidos. Senhor Roberto, que tinha sido o mais resistente ao relacionamento do filho, surpreendeu a todos com sua reação à notícia da gravidez. Meu primeiro neto, ele disse, com uma emoção que raramente demonstrava. Esse bebê vai ter o melhor de tudo que podemos oferecer. Eduardo e Sofia ficaram tocados ao ver como a chegada do bebê uniu ainda mais a família, criando uma expectativa gostosa que envolvia todos os moradores da mansão. Nosso filho vai crescer cercado de muito amor, Sofia comentou, acariciando a barriga que ainda nem estava aparecendo. Ele vai saber desde pequeno que é muito desejado e muito amado. 9 meses depois, em uma manhã ensolarada de primavera, nasceu Helena Santana, uma menina linda que tinha os olhos verdes da mãe e o sorriso doce que já conquistava corações desde os primeiros dias de vida. O parto foi tranquilo e Eduardo esteve ao lado de Sofia durante todo o processo, segurando a mão dela, sussurrando palavras de encorajamento e chorando de emoção quando viu a filha pela primeira vez. Ela é perfeita, ele repetia, olhando para a menininha que dormia nos braços de Sofia. Ela é a coisa mais linda que já vi na vida. Sofia estava radiante, mesmo cansada depois do parto, sentindo uma completude que nunca havia experimentado antes. Nossa filha, ela sussurrava, acariciando os cabelinhos escuros de Helena. Nossa família está completa agora. Eduardo beijou a testa da esposa e da filha, sentindo uma gratidão imensa pela vida que tinham construído juntos, pelo amor que havia superado todas as barreiras sociais e pela família que agora estava começando a crescer. A chegada de Helena transformou completamente a dinâmica da mansão Santana. Dona Mercedes se revelou uma avó apaixonada, que passava horas ninando a neta, cantando canções de ninar que havia aprendido quando Eduardo era pequeno e contando histórias sobre a família para a bebê, que obviamente ainda não entendia nada, mas que parecia adorar o som da voz carinhosa da avó. Esta menina vai ser muito mimada, Dona Mercedes brincava enquanto balançava a Helena no colo, mas vai ser mimada com muito amor e valores sólidos. Senhor. Roberto, que inicialmente tinha receios sobre aceitar Sofia na família, se derreteu completamente com a chegada da neta. Ele comprou brinquedos educativos caríssimos, contratou os melhores pediatras da cidade e já fazia planos para o futuro educacional de Helena. Minha neta vai ter as melhores oportunidades do mundo, ele declarava orgulhoso. Vai estudar nas melhores escolas, conhecer outras culturas, falar várias línguas. Mas, principalmente, vai crescer sabendo que é amada incondicionalmente. Sofia se adaptou à maternidade com uma naturalidade impressionante, como se tivesse nascido para ser mãe. Ela cuidava de Helena com uma paciência infinita, observando cada pequeno desenvolvimento da filha, cada sorriso, cada movimento novo, cada som diferente que a bebê fazia. Eduardo ficava admirado vendo a esposa cuidar da filha com tanto carinho e dedicação. Você é uma mãe incrível, ele dizia, observando Sofia amamentando Helena na poltrona do quarto do bebê. Helena tem muita sorte de ter você como mãe. Sofia sorria e respondia. E ela tem muita sorte de ter você como pai. Você é o homem mais carinhoso e dedicado que conheço. Eduardo realmente se mostrou um pai exemplar desde o primeiro dia, trocando fraldas, dando banho, acordando de madrugada para ajudar com as mamadas, cantando para Helena quando ela estava agitada. Ele dividia todas as responsabilidades com Sofia, e os dois formavam uma equipe perfeita no cuidado da filha. Os primeiros anos de casamento foram marcados por uma felicidade genuína e constante que impressionava a todos que conheciam o casal. Eduardo e Sofia construíram uma relação baseada no respeito mútuo, na admiração sincera e em uma cumplicidade que só crescia com o passar do tempo. Eles enfrentaram juntos os desafios normais de qualquer casal jovem com um bebê, mas sempre se apoiando, sempre conversando abertamente sobre qualquer dificuldade, sempre colocando o amor da família em primeiro lugar.
Sabe o que mais me impressiona em vocês? Dona Mercedes comentou durante um almoço de domingo, observando Eduardo e Sofia brincando com Helena no jardim. É que vocês continuam se olhando com os mesmos olhos apaixonados de quando se conheceram, mas agora tem também essa cumplicidade de pais, de companheiros de vida. É lindo de ver. Senhor Roberto, que estava presente, concordou. Tenho que admitir que estava errado sobre este casamento. Vocês provaram que o amor verdadeiro realmente consegue superar qualquer diferença social. A história de Eduardo e Sofia se espalhou pela cidade como uma lenda romântica, que as pessoas contavam para exemplificar que o amor verdadeiro ainda existe no mundo. Muitas pessoas criticaram a decisão de Eduardo de abandonar Valentina no altar, mas com o passar do tempo, todos puderam ver a felicidade genuína do casal e a família linda que eles construíram juntos. Valentina, depois do escândalo inicial, se mudou para outra cidade e eventualmente se casou com um empresário que, segundo comentários, combinava melhor com sua personalidade ambiciosa e calculista. O destino sempre coloca as pessoas certas no lugar certo. Eduardo comentava quando alguém perguntava se ele se arrependia das decisões que havia tomado. Valentina encontrou alguém que combina com ela, e eu encontrei a mulher da minha vida. Todo mundo ficou no lugar onde deveria estar. Anos depois, quando Helena já estava com 5 anos, correndo pelos jardins da mansão e enchendo a casa com risadas e brincadeiras, Eduardo e Sofia costumavam sentar na varanda nas tardes de domingo para conversar sobre a jornada incrível que haviam percorrido juntos. Você se lembra de como tudo começou? Eduardo perguntava, puxando Sofia para mais perto no balanço onde estavam sentados. Você se lembra de como eu era covarde demais para admitir que estava apaixonado pela empregada da minha família? Sofia ria e respondia. E você se lembra de como eu achava que era loucura sonhar com um amor como o nosso? Como eu tinha certeza de que nunca daria certo? Eles olhavam para Helena brincando no jardim, para a mansão que agora era realmente um lar cheio de amor, para a vida que haviam construído, apesar de todas as probabilidades contrárias. A única coisa que eu lamento, Eduardo dizia, é ter demorado tanto para ter coragem de lutar pelo nosso amor. Poderíamos ter sido felizes assim muito antes. Sofia balançava a cabeça. Não, meu amor. Tudo aconteceu no tempo certo. Precisávamos passar por tudo o que passamos para valorizar o que temos hoje. A história de Eduardo e Sofia se tornou um exemplo para muitas pessoas de que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se importa com diferenças de classe ou dinheiro, e sempre encontra um jeito de vencer quando é genuíno e baseado no respeito mútuo e na admiração sincera. Eles provaram que a coragem de seguir o coração, mesmo quando isso vai contra as expectativas da sociedade, pode levar à felicidade mais pura e duradoura. Eduardo nunca se arrependeu de ter cancelado o casamento com Valentina, e Sofia nunca se arrependeu de ter acreditado que merecia ser amada verdadeiramente. Juntos, eles construíram uma família baseada no amor, no respeito e na certeza de que haviam encontrado, um no outro, a pessoa com quem queriam passar o resto da vida. A moral desta história nos ensina que o amor verdadeiro tem o poder de transformar vidas, superar preconceitos e criar famílias baseadas na felicidade genuína. Às vezes, a coragem de defender quem amamos e de lutar pelos nossos sentimentos mais verdadeiros pode mudar completamente o rumo da nossa vida, sempre para melhor. Eduardo e Sofia nos mostram que não importa de onde viemos ou qual nossa posição social, o que realmente conta é a pureza do coração, a capacidade de amar e ser amado e a coragem de escolher a felicidade verdadeira em vez das convenções sociais vazias. E assim termina nossa história de hoje, uma história que nos lembra que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer, que a coragem de seguir o coração pode levar aos momentos mais felizes da nossa vida e que uma família construída com amor é o maior tesouro que alguém pode ter. Espero que vocês tenham gostado desta jornada emocionante que vivemos juntos. Deixem aquele like carinhoso se a história tocou o coração de vocês. Se inscrevam no canal se ainda não fazem parte da nossa família e compartilhem esta história com pessoas que vocês acham que vão gostar de ouvir sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Nos comentários contem para mim. Vocês acreditam que o amor pode superar qualquer barreira social? Vocês teriam coragem de lutar por um amor verdadeiro,
mesmo enfrentando a oposição da família e da sociedade? Quero muito saber a opinião de vocês. Muito obrigado por mais este momento especial que passamos juntos e até a próxima história. Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias.